Olá, meu nome é Pedro Maranhão. Tenho cabelos e olhos castanhos, visto uma camisa branca e estou no escritório com prateleiras com livros ao fundo. Trabalho no Ministério Público do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que apresenta mais um vídeo de orientação sobre acessibilidade. Nesse resumo, nós vamos continuar falando sobre as regras para sanitários, banheiros e vestiários acessíveis estabelecidos nas normas brasileiras de acessibilidade. As barras de apoio servem de amparo para a transferência da PCR para a bacia sanitária, chuveiro ou banheira, além de auxiliar o uso de outras peças sanitárias, como pias, mictórios e trocadores. Elas devem suportar um esforço mínimo de 150 kg. Elas devem estar a uma distância mínima de 40 mm da parede, painel ou qualquer outra base, considerando a sua face interna. E o limite máximo dessa distância é de 110 mm, considerando a sua outra face, a externa. Elas devem ter seção transversal entre 30 e 45 mm, e o seu comprimento e modelo variam de acordo com as peças sanitárias às quais elas estão associadas. Quando a bacia sanitária é posicionada junto a uma parede lateral, devem ser instaladas 3 barras de apoio, sendo 2 na parede lateral e 1 na parede do fundo. A norma estabelece as dimensões e a posição de cada barra. A posição das barras da parede lateral independe do tipo de bacia usada. Porém, no caso de ser instalada uma bacia com caixa acoplada, a posição da barra da parede do fundo precisa ser um pouco mais elevada em comparação à bacia convencional, mostrada na imagem anterior. Quando a bacia não ficar ao lado da parede, devem ser utilizadas barras laterais apoiadas na parede do fundo. A preferência é que se usem barras laterais fixas, mas a norma também permite o uso de barras articuladas. Em ambos os casos, devem ser observados os parâmetros de segurança e dimensionamento, e seus apoios não devem interferir na área de giro e de transferência. Nesta imagem, vemos os parâmetros para o uso da barra lateral fixa, que deve ser instalada juntamente com uma barra na parede do fundo. Novamente, neste caso, a altura da barra da parede do fundo deverá ser um pouco mais elevada no caso da bacia ser de caixa acoplada. Em caso do uso de barra lateral articulada, a barra da parede do fundo é dispensada, pois nessa situação deve ser instalada também uma barra lateral fixa do lado oposto da bacia, conforme os parâmetros desta imagem. A altura máxima da válvula de descarga nos sanitários acessíveis é de 1 metro, e ela deve ser preferencialmente acionada por sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes. Caso seu acionamento seja manual, a força necessária para isso deve ser inferior a 23 newtons. Quando for instalada a bacia com caixa acoplada, os mesmos requisitos de força e altura são exigidos, e o mecanismo de acionamento deve estar localizado dentro do alcance manual de pessoas em cadeiras de rodas. Além de permitir a aproximação de cadeirantes, o lavatório deve ainda possibilitar o seu uso por pessoas sem limitações ou com mobilidade reduzida. Por isso, além do vão inferior que já citamos, é necessária a instalação de barras de apoio em cada um dos lados dos lavatórios acessíveis, que podem ser tanto horizontais quanto verticais. Há diversas configurações para a instalação dessas barras, que podem variar conforme o tipo de lavatório, proximidade com a parede lateral e opção de tipo de barra. Conforme mostrado nas imagens, há várias opções de posicionamento das barras verticais, e caso sejam utilizadas barras horizontais, as mesmas deverão ter acabamento curvo e serem posicionadas na altura do lavatório. A importância da área de alcance dos acessórios, ela precisa que a gente tenha espaço embaixo da pia para que a gente possa chegar e conseguir utilizar a torneira, para que a gente consiga utilizar o sabonete,
ter acesso à papeleira, né, para secar as mãos, tem que estar tudo ao alcance das mãos. O espelho também tem que estar numa altura onde a gente consiga se enxergar e não deve ter nada nem muito perto, nem muito longe, para que a gente possa acessar adequadamente. A papeleira do sanitário, por exemplo, ela não deve estar nunca para trás do cotovelo, né? Assim como ela não deve estar muito distante para frente, nem muito para trás, porque fica difícil para a gente poder manusear. Os acessórios para sanitários, como porta-objetos, cabides, saboneteiras e toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance acessível para os cadeirantes, que vai de 80 cm a 1,20 m. Próximo às barras sanitárias, tanto as papeleiras de embutir quanto as de sobrepor devem ser posicionadas conforme a norma para não atrapalhar o acesso às barras de apoio. No caso de não haver parede próxima, o papel higiênico deverá ficar posicionado em um dispositivo na barra de apoio lateral. A NBR 9020 prevê também parâmetros para a instalação de chuveiros acessíveis, banheiras, vestiários e outros equipamentos. Por isso, não deixe de consultá-la quando for projetar edificações com esses tipos de facilidades. Sobre o botão de emergência, ele é importantíssimo e a posição dele também, porque numa eventual queda, né, e necessidade que se tenha de acioná-lo, é importante que ele não esteja muito alto, ele tem que estar próximo do sanitário, próximo da pia ou da área onde a pessoa vai estar, mas ele tem que estar a uns 40 centímetros do chão para que a pessoa consiga acioná-lo. Os dispositivos de alarme de emergência devem ser instalados próximos à bacia, no box do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda. É também recomendada a instalação em outros pontos estratégicos, como lavatórios e portas, entre outros. Os sanitários e vestiários de uso coletivo podem ser usados por qualquer pessoa, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, baixa estatura e cadeirantes. Mesmo havendo sanitários acessíveis com entrada independente na edificação, pode haver box acessível dentro dos sanitários ou vestiários de uso coletivo, com garantia de área de circulação, manobra e aproximação para uso das peças sanitárias. As portas dos boxes comuns devem ter vão mínimo de 80 cm e ter em seu interior uma área livre para movimentação de 60 cm de diâmetro. A norma recomenda que as portas abram para fora, para facilitar o socorro à pessoa caso necessário. Em caso de reforma de edificações já existentes, a norma admite portas com vão mínimo de 60 cm. Nessas situações, caso o espaço disponível seja reduzido, também é possível garantir a área mínima livre para a movimentação, modificando o sentido de abertura da porta para fora. É recomendado também que em cada sanitário ou vestiário coletivo exista pelo menos um boxe com barras de apoio retas ou em forma de L, conforme mostrado nessa figura. Pelo menos uma cuba em cada lavatório coletivo deve ser posicionada seguindo os parâmetros de altura e vão livre inferior já citados, e com barras de apoio nas suas laterais. No caso de haver uma única bancada com vários lavatórios, as barras de apoio devem ser posicionadas em pelo menos uma das extremidades do conjunto. A altura dos espelhos em lavatórios deve atender os parâmetros da imagem para permitir o uso por todas as pessoas. Pelo menos um dos mictórios de sanitários ou vestiários masculinos deve ser equipado com válvula seguindo os parâmetros da válvula de bacia ou que utilize sensor de presença, e também com barras de apoio verticais em ambas as laterais. Preferencialmente, ele deve ser instalado o mais próximo possível da entrada dos sanitários. Bem, nós acabamos de concluir as regras para banheiros acessíveis estabelecidas na NBR 9050 de 2020. Nós não citamos aqui alguns casos especiais que estão definidos nas normas. Por isso, se você for atuar em alguma obra, nunca deixe de consultá-las.
procurando sempre a sua última atualização. Agradecemos por você ter acompanhado esse resumo. Continue assistindo os outros vídeos da nossa série sobre acessibilidade.